Você sabe que uma reserva técnica e como ela é importante para uma obra? Se você não tem uma reserva técnica nas obras, é bom começar a fazer isso desde já. E eu vou te explicar o porquê aqui. Fala galera, Sandro Neves, engenheiro civil. Você já passou por aquele momento que teve que comprar mais material para complementar algum pedido que às vezes faltou por algum motivo? Tipo uma porcelanato, uma cerâmica, um granito, e chega na hora você não consegue encontrar mais na tonalidade original que você comprou? Pois é, isso é muito grave, a ponto mesmo de você não conseguir entregar sua unidade e ter que refazer o apartamento todo ou a tua casa toda. Então, vou te explicar agora por que é importante ter uma reserva técnica justamente para evitar esse tipo de coisa. Mas já deixa aquele like, ative esse sininho aí para tornar o vídeo relevante para o YouTube e para fazer os vídeos chegarem a outros construtores para ajudá-los, é claro, assim como outras pessoas me ajudaram, com vídeos novos aí falando sobre construção civil e sobre engenharia. Rapaz, só dando aquele exemplo anterior, eu já sofri com isso algumas vezes. Comprei exatamente, eu não tinha considerado uma quantidade um pouco a mais de uma reservinha técnica para certo material de aplicação. Piso já aconteceu comigo, com certeza. De eu comprar exatamente a mesma quantidade e depois trincou alguma coisa, algum outro material caiu, acabou danificando a peça do material do piso cerâmico, como citado no exemplo, e eu vou ter que comprar mais. Só que quando eu vou comprar mais, acontece duas coisas. Uma é, ou o fornecedor não tem mais o tipo do material que você comprou anteriormente, ou até tem do mesmo tipo, só que não é do mesmo lote. No mesmo lote que acontece? A maioria desses materiais, como cerâmica, como porcelanato, o granito, então, que é a pedra natural, é impossível de você encontrar da mesma forma como você comprou da primeira vez. E essas fornadas, por mais que sejam do mesmo tipo, mesmo modelo do esmalte, ela muda. E com o tempo que ela vai passando, a diferença entre as fornadas vai aumentando mais ainda, numa peça para uma outra. Então é muito grave. Uma pessoa que, por exemplo, compra um apartamento inteiro ou um cômodo inteiro de um certo piso cerâmico, depois vai comprar alguma coisa com a diferença de tonalidade, mesmo sendo do mesmo fabricante, das mesmas referências do material, ele vai condenar o ambiente todo, porque você vai olhar para aquela pecinha lá, ela não tá igual com as outras peças que já estavam. Isso é falta grave. Dependendo do cliente, então, você vai ter que, claro, refazer todo o apartamento e retirar tudo aquilo que você acabou de construir. Isso é próximo de um caso, por exemplo, de uma parede com textura. Textura é muito difícil você conseguir fazer um remendo ou fazer um reparo que fique na mesma uniformidade que a textura existente. É muito difícil. O cara para conseguir fazer isso, pelo menos nas minhas obras nunca aconteceu, mas a pessoa que conseguir fazer a mesma textura igualada com o reparo, esse cara é um gênio. E é muito difícil de acontecer algo que seja uniforme com o anterior. Ou seja, um serviço como textura é bom você fazer um pano numa parede inteira novamente do que ficar aquilo lá para sempre, aquele remendo olhando para você lá e poxa, não é que ninguém quer, né? Nem o cliente, nem você como construtor. E para você evitar, claro, esses tipos de reparo que podem ser catastróficos no seu orçamento, é bom você prever essa quantidade mesmo até antes de você dar o preço para o seu cliente. Olha, estou considerando a quantidade aqui a mais, pensando na manutenção, por uma eventualidade, como por exemplo, alguma peça vir com defeito do material do piso cerâmico, porcelanato, que seja peça, e resguarda tanto você e o cliente. Mas e você, construtor, já passou por algo do tipo? Não conseguiu comprar quantidade suficiente, até porque o fornecedor não tinha tudo, você acabou comprando, e depois foi comprar, aconteceu de não ter a mesma tonalidade? Ou até mesmo comprar a quantidade certinha, mas acontece que veio alguns materiais com defeito, teve que fazer a troca e teve que buscar mais e não tinha. Meu Deus do céu, isso eu tenho certeza que acontece com muitos construtores e essa é uma forma eficaz e prevista em norma de não deixar acontecer isso. E aí, você está de acordo com o que eu mostrei aqui sobre a reserva técnica? Comente aqui sobre o assunto se você tem algo a acrescentar. É sempre bom ouvir outras pessoas falando sobre esses assuntos e que cheguem nos construtores para ficarem ligados sobre esse tipo de questões na construção civil. Então é isso, galera. Fiquem com Deus, aquele abraço e até o próximo vídeo.